Primeiro devo agradecer em meu nome próprio e em nome da UDEMU, que aqui represento também. Estou aqui com 3 vestes. Estou aqui com a veste da UDEMU, que é a União Democrática de Mulheres, do PAIGC, e que alberga mulheres da Guiné-Bissau. Muitas mulheres que fazem parte da UDEMU não são do PAIGC, mas são amantes da liberdade, são amantes da paz e são construtoras de um país melhor e mais justo. Sobretudo, a UDEMU luta para a integração das mulheres nos espaços de decisão, um trabalho que o Dr. Vasco Cabral fez durante a sua vida, o que a sua própria poesia nos apresenta. Quando ele diz que a poesia, ela é bala e ela é flores também. Ela é bala para lutar contra o inimigo e ela é flores para as crianças, sendo elas, como Amílcar Cabral nos ensina, flores da nossa luta e razão principal do nosso combate. E hoje o nosso combate já não é o combate da luta à libertação, mas o nosso combate hoje é contra a fome. No palhaço da minha rua, Dr. Vasco Cabral fala da fome também. Então hoje a nossa luta é contra a pobreza, a nossa luta é contra a discriminação, a nossa luta é contra a violência que graça as mulheres, sobretudo crianças em todo o país. Nós sentimos essa violência um pouco por cada região onde nós percorremos. Então estou aqui a falar do Dr. Vasco Cabral, como uma pessoa com quem eu tive essa grande oportunidade de estar com ele, de conversar com ele e a partir dessas conversas trazer aqui uma coisa que os que foram à luta armada sabem que o Dr. Vasco Cabral gostava muito de bananas. Alguém aqui se lembra dele como alguém que gosta? Okay? Ele não saía sem ter, naqueles momentos de intervalo entre trabalhos, entre conversas com escritores, que eu tive a oportunidade de estar com o poeta Tony Checa, que agora vive em Portugal. Nós tivemos várias ocasiões de conversar. E a partir dali, quando ele faleceu, eu escrevi um poema em memória dele, que eu vou ler aqui também em nome da UDEMU. Eu chamei a esse poema de Simplesmente. Simplesmente. Sou do tempo dos que gritam e se batem por uma causa e bradam: esta causa é o meu chão. Sou do tempo dos que viram a revolução e todas as suas cores, o negro luzidio, da estrela luz, força da vitória, o branco paz, da bandeira acenando mansamente, o amarelo ardente, sol de Quebur para todos, o vermelho terra sob os pés dos combatentes da paz, o verde construção, sulcando novos horizontes, testemunhas da revolução. Sou do tempo dos que viram Quebur virar enfado, estrela, luz, luto e letargia, a terra vermelha, enterro de filhos e sonhos. Sou do tempo dos que viram no amarelo ardente o desespero, a intolerância, a decadência, a doença da alma. Sou do tempo dos que viram o verde construção se desmoronar, calcando entre escombros corpos e sonhos de filhos. Eu sou do tempo dos que sabem ler em olhos alheios, feito livro aberto, enquanto o coração acabrunhado esconde o que vai na alma. Sou do tempo dos que andam absortos, mergulhados na tristeza de negado e ainda questionam porque a terra vai assim. Sou do tempo dos que pegam num punhado de terra, deixam-nos correr por entre os dedos das mãos, olham a direção do vento e fingem seguir o destino imposto pelo tempo. Sou do tempo dos que se enchem de emoção, engolem as palavras e falam em silêncio.
Eu sou simplesmente do tempo dos que olham o crepúsculo, miram a aurora e renascem na esperança de um dia novo. Isso porque o tio Vasco era alguém que, mesmo quando aborrecido com determinadas situações, ele era um homem de esperanças que se renovavam a cada momento da sua vida. E ele acreditava na juventude. Ele acreditava nas letras, porque estas agora são as minhas palavras, porque a literatura ela antecipa. Quem escreve é aquela pessoa que Deus deu para quem acredita em Deus. Deu aquela essência, deu aquela... não sei a palavra certa, mas tem aquela musa que inspira. É uma pessoa inspirada que é capaz de dizer: amanhã vai chover, chegando amanhã chove. Por isso, nós que também somos críticos, dizemos que a literatura antecipa. A literatura pega aquilo que escapa à sociologia e ela tem o seu atalho para escrever as nossas histórias. Quem é uma pessoa atenta, se ler as literaturas, as poucas que ainda temos, vai encontrar as nossas histórias. A literatura acompanha, tal como tio Vasco escreveu ainda no tempo da luta para reclamar a situação da colonização. E ele também foi escrevendo sobre a fome, sobre as crianças, sobre as suas inquietações. Mas ele fingia seguir o destino imposto pelo tempo, mas ao mesmo tempo acreditava que novos dias virão, e esses dias virão com o homem novo. O homem novo em que Cabral acreditou que chegaria a sua vez de estar à frente deste país. O homem novo é aquele homem íntegro, é o homem que pensa o futuro, é o homem que pensa no amanhã, mas pensa hoje para criar condições para que a juventude de hoje seja o homem novo de amanhã, para que as crianças hoje sejam aquela juventude que vai ter escola, que vai amar a sua cultura e que vai defendê-la. Para terminar, eu gostaria de deixar aqui um poema longo, mas que fala da nossa essência, que fala da nossa história. Sobretudo hoje, que nós estamos a desacreditar na nossa essência, naquilo que nós somos. Homens e mulheres íntegros e íntegras, homens e mulheres lutadoras, homens e mulheres justas e justos, homens e mulheres que acreditam que um país só se faz com a liberdade, um país se faz com a independência de pensamento, que as escolas têm que ser transformadoras e que essa transformação tem que começar nas nossas mentes para chegar aos nossos atos, às nossas atitudes. Então, desculpem, eu vou-vos roubar algum tempo. Quem me mandou vos chamar-me lá do lugar onde eu estava? Agora, Supaila, aguenta. Eu chamei este poema Raízes. Perguntam-me de onde eu vim. A minha tez negra retinta lembra a azeviche, eu neta de Intim. Os meus olhos castanhos da cor do mel, fugindo para Tambarina. O meu nariz achatado assim, meus lábios carnudos e avermelhados, tais filhos do veludo. Os meus cabelos, ui, tão encarapinhados, sangue do meu avô. O meu porte de fidalga, o meu andar de nobre, a minha neto de Ntomanaína, irmã do Curi, vinda de Quínara pelas mãos de Mocau. Perguntam-me de onde eu vim. Numa resposta pronta e longa, conto a história, a minha história, a história da minha gente. Gente que percorreu léguas sem bússola, desde crime, tendo por testemunhos o sol e a lua. Mulheres que atravessaram mares em esteira, homens que cruzaram rios com os pés. Do alto Níger, um avô do avô. Sem beira nem eira, desceu o leste, mirou Futajalon, percorreu o sul, Buba, Cassumba, Canifaque, de onde saiu outro avô, homem de porte,
tão alto e forte que era, de Futayalon mirava Kilimanjaro, buscando vestígios sempre. Do centro ao norte até Farim de Indimbanco, buscaram São Domingos, a caminho de Casamansa, percorreram o Sal, Biombo, Piquil e Psiche, as avós das avós de Tam Aptab, até o reino de Bassarel, desviando de Churbric, de Cacheu a Bolor, pedaços de correntes, argolas e ganchos que prenderam os avós dos meus outros avós, gente de todas as cores, porte, raça, força e garra. Dentre os braços dos rios da Guiné, canoas vieram lá da Serra Leoa, em busca da terra boa. Apartaram na Guiné e se fizeram gente de cá. Outros em navios na nossa costa fundearam. Os Baxon, os Cham, os David, os Turpan, Peligrim, Pajés, Voss, Ross, Aimé. Se fizeram vizinhos, parentes e família de sangue se tornaram. O umbigo dos filhos da terra enterraram no chão que virou Nochon, Cobiana, Forombal, Cabacera, Caçanda, Blaquinte, Tarafe, Bassamar. À beira-mar da aldeia do primeiro avô do meu avô e do meu pai, lancei-me ao mar à procura de vestígios, de outros sinais. Goré, aqui perto e tão longe, apontou-me o porto, a viagem forçada sem regresso. Porta do Golfo da Guiné, Atlântico longo e profundo, mostrou-me o porto de chegada, lugar de miscigenação, gente de todas as cores. Da porta do Porto de Angola, saído da Guiné, pelo caminho do Maranhão, passando pela Baía de São Salvador, escuto passos, ainda que em sonho, o som do Corá, ecoando longe lá nas Américas, o sonoro grito de Kunta Kinte, feito o ritmo do violão do negro, numa esquina, algures em Virgínia, ou quem sabe, em Chicago. É a mensagem de uma lembrança dorida, mas transformada em força. E perguntam-me de onde eu vim. Eu me lembro do ouro, corá, macera, marfim, ambar, coral. Conheceram o caminho longe das Europas e Américas, deixando para trás terras dilapidadas, miséria, ignorância, gente sofrida. A memória transporta-me ao sonho de Jorson. Aqui era minha quimera, terra onde me encautrou seu curi, que à beira-mar fez sua morada, e de Oligá recebeu Bolanha e terra fértil. A minha memória voa. Ora é ela só, preambulando por terras dantes julgadas minhas, e que minhas não eram. Ora deambulando por terras julgadas alheias, mas que afinal é lugar comum, pelo sangue que me corre nas veias, trazendo por dentro um pedaço de mim numa memória nossa diadema. Perguntam-me de onde eu vim, perguntam-me de onde eu vim. Eu que vi Jeba Rio Doce, dormitando no limite das marés, Jeba terra que em 14 viu o comando civil e militar, conheceu armas e barões desassinalados. Jeba gente com lincás que com os mandingas de Dandu, gente de Cacheu e de Farim, papearam o nosso crioulo. Foram os primeiros a linguajar a fala da gente. Perguntam-me de onde eu vim. Eu que escutei nas noites da lua cheia belas canções nharambanas. Eu que me sobressaltei do sono profundo com galopadas de guerreiro, buscaram pelo mundo cativar povos, assaltar histórias, de cabo a cabo até Gabo Saara. Eu que sobrevivi às batalhas de Cansalá. A pergunta ressoa, mas de onde veio? Quem é esta? Embrulhada em bolas de algodão, feito pano de pinta que cobriu vergonhosas partes de mulheres e de turbante serviu aos homens, guerreiros nobres em busca de novas terras, riqueza, lavra e domínio, malinqués, soninqués, fulás, futaforos e cativos, o sino, o grito e o desígnio, escravizados e foros, gente da minha gente, biafada, biarrada, Tanda, Susso, Banhun, Flu, Kassanga, Bayote, Balanta, Ussau, Ium, Nanyaku, Baula, Nsongron. A fala da miscigenação
de dentro para dentro. Perguntam-me de onde eu vim. Eu que nadei entre o vermelho do café maduro, a rubra cor do caju, o negro do veludeiro, o amarelo da manga madura, o esverdeado do chá de belgata ou de cachimbe feito de cidreira, a cor tambrada do cacau. Eu que vi na terra úmida, tudo se misturando, de sul ao sul, na cor e no cheiro, do chão da minha gente, gente que nasceu da essência de um povo sobrevivente, da caça à beira-rio, dos que foram e não voltaram, dos que vieram e deixaram rebentos na terra. Perguntam-me de onde eu vim. Eu que vim de todas as partes da África, eu que parti mar fora, eu que parti e não voltei. Eu que parti para fugir da fome, eu que me perdi nas ruelas de Virgínia, fugindo da liberdade escrava. Eu que parti da casa grande e me tornei quilombola, livre da liberdade escrava, sem pão nem letra. Eu que continuo peregrina sem perder a raça, a força e o porte. Perguntam-me de onde eu vim. Insistem, esses insistirem, é na pontuação. Nas minhas memórias, nossas lembranças, sons profundos, melodias finas, ondulantes, corá, tina, cabaça e sicô, dondom, bumbulum, ondang e balafon. Insistem e perguntam-me de onde eu vim. Eu sou daqui. Eu sou de qualquer aqui onde eu estiver. Sou de qualquer lugar onde cabe o sonho de ser gente, onde cabe o sonho de ser mulher, onde cabe o sonho de ser livre. E viva ao tio Vasco, que nos deu esta boa lição de liberdade.